Alô, alô, comunidade. O nosso Alô, alô, comunidade de hoje está em Balneário Pissarras, mais precisamente na Rua Tainha 458, no bairro Itacolomi. Ao nosso lado está o senhor Carlos Alberto Desidério. E eu vou perguntar a ele por que é que ele solicitou o Alô, alô, comunidade aqui na casa dele. Seu Carlos, já fiz a pergunta, gostaria de saber por que o senhor chamou o Alô, alô, comunidade aqui da Mar Azul. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu chamei o Alô, alô, comunidade porque eu estou com um problema relativamente sério. A minha esposa tem Alzheimer já há 11 anos, eu moro no município há 4, e nos últimos 2 ela está num estado de saúde muito ruim, com variações de humor muito grande, agressividade e tudo. Ela passou no psiquiatra da prefeitura, eu tenho até aqui o papel, depois se você quiser mostrar, que o psiquiatra da prefeitura determinou a internação dela no que se chama de Instituto de Longa Permanência, que antigamente seriam os hospícios, vamos dizer. A cidade não dispõe desse tipo de internação. Eu entrei com um pedido junto à prefeitura solicitando que a prefeitura arcasse. Na época era uma de R$ 7.500 mensais, hoje é R$ 8.500 mensais, porque também várias casas não aceitam esse tipo de paciente. Eu tive que conversar com a diretoria aqui do Espaço Conviver, que após uma análise criteriosa aceitou ela. Ela já foi receitada por 2 casas, um espaço chamado Betseda, que fica, se eu não me engano, em Joinville, e uma outra casa que fica também em Navegantes. Não aceitaram pelo estado dela. Por quê? Existe um questionário que diz o quanto que a pessoa precisa de ajuda, e esse questionário, o grau máximo é 5, então seria a ajuda máxima grau 5, ela está no grau 6, tá? A prefeitura me deu uma resposta negativa inicial, e essa resposta negativa, por incrível que pareça, você vai ver que no texto diz que doente de Alzheimer não é doente mental. Eu até fiz um recurso, e disse no recurso que deve ser então doente renal, né? Porque se não é mental, tem que ser renal. Aí a resposta desse recurso foi pior ainda, porque a prefeitura dispõe de local para pessoa que é dependente químico. Eu até comentei com o Fábio da ouvidoria da prefeitura, eu falei, Fábio, então tá resolvido. Dentro de 60 dias eu venho aqui com ela, eu vou passar numa biqueira, compro alguns pinos de cocaína e vou viciar ela em cocaína, então nós vamos ter o local para internação. Eu vou atingir o objetivo que eu quero, né? Eu tive na Secretaria de Promoção Social, e na Secretaria de Promoção Social foi me dada uma solução maravilhosa, eles queriam me dar uma cesta básica. Eu saí de lá até contente, né? Porque é uma solução realmente do que eu quero. Eu fiz uma publicação no SOS Pissarras, a questão de 8, 9 dias. Eu sei que o prefeito recebeu essa publicação, porque eu tenho 5 pessoas que mandaram diretamente a ele, e dele eu não tive nenhum contato. Eu vou aproveitar o espaço e agradecer a atenção que eu tive do presidente da Câmara, vereador Jorge. Esse me atendeu, se sensibilizou com o problema, está tentando de todo jeito resolver, mas ele também é limitado, coitado. Ele não tem condição de passar por cima do prefeito. O que falta aqui é um pouco de vontade política. Eu vou fazer um comentário até meio maldoso. Quando eu tive no CAPES, eu fui numa situação de nervo extremo mesmo. E eu virei lá e falei assim, eu vim aqui porque eu sei que vocês atendem idoso em situação de emergência. Eu tenho um idoso na minha rua, uma idosa na minha rua, que ela tá para ser espancada pelo marido. Aí a pessoa que me atendeu, pois não, como é que é o nome da idosa? Eu falei, Heloísa Ferreira. E o nome do senhor? O meu é Carlos Alberto. Puxa, e como é o nome do marido que tá querendo bater na mulher? Eu falei, é Carlos Alberto. Por que eu digo isso para você? Eu fiz questão de tirar um histórico aqui do nosso pronto-socorro. Você vai ver que eu fui atendido 4 ou 5 vezes com o lábio inchado. Por que esse lábio inchado? Não é agressão, não é nada. Pura e simplesmente que eu não consigo dormir à noite. Pior, no último dia 11, você vai ver, eu fui atendido com suspeita de infarto, né? Então eu acho que a prefeitura não está se preocupando com o munícipe. Infelizmente sou só eu e ela, nós não temos parentes que possam ajudar nem nada. Eu tenho 3 moças que são cuidadoras, que são anjos da guarda. Elas me fazem um valor de diária metade do que elas ganham fazendo limpeza na casa dos outros. Por quê? Porque elas também gostam dela e ajudam a cuidar. Tem uma outra que me ajudou por muito tempo e também não aguentou. Acabou indo embora com estado de nervo totalmente depreciado. Então o que eu queria é que pelo menos o prefeito se sensibilizasse, alguma autoridade se sensibilizasse e visse que existe um absurdo muito grande aqui. Eu não tenho condição, eu não sou preparado para cuidar da minha esposa. Infelizmente, já aturei bastante, 11 anos, né? Os últimos 2
insuportáveis. Nos últimos 2 eu tive realmente... Eu tenho uma operação de vesícula para fazer, que eu tenho uma pedra na vesícula, e não posso fazer, porque eu não tenho com quem deixar ela. Então, por isso que eu pedi a sua presença aqui. Seu Carlos, nós percebemos que realmente o senhor está passando um momento muito complicado. 11 anos já a sua esposa está com essa doença, podemos dizer assim. O Pedro, por gentileza, só segura aqui para gente. Seu Carlos, é o seguinte, eu gostaria que você fizesse até esses 2 últimos anos, de 11 anos para cá, como é que era quando começou os primeiros sintomas, até que chegasse nesses 2 anos, que, como o senhor já colocou aqui para gente, insuportáveis, até porque quando nós chegamos aqui na casa do seu Carlos, ela estava sentadinha aqui no sofá, a cumprimentamos. Até achei que uma pessoa normal, mas daí ele falando tudo isso, então é lapsos que dá nela? Sim, então eu vou te falar um breve resumo. Vamos lá. Hoje eu digo para você que eu estudei muito Alzheimer e tem profissionais que não sabem o que eu sei. O primeiro estágio do Alzheimer chama perda da capacidade cognitiva. Então aquela pessoa que não lembra onde colocou a chave, não sabe o que comeu, não lembra o que comeu, não lembra que dia é. Ela tem uma percepção de espaço e tempo reduzida. E aí a doença vai aumentando, vai tendo outros estágios. O Alzheimer hoje é o que antigamente costumava se chamar de não é nem a esquizofrenia, mas não é epilepsia, mas era uma doença mental já era associada e ela tinha também os seus estágios. Então, pode ser que você que tem um pouquinho mais de idade lembra daquela vizinha sua que saía pelada na rua, né? Aquela vizinha já tinha esse tipo de doença, né? Só mudou o nome hoje para Alzheimer. Só mudou o nome para Alzheimer. O nome Alzheimer... A gente está tentando lembrar aqui o nome dessa doença, muita gente tinha... lá quando morava no Paraná, existiam algumas pessoas no local onde morava, lá no 18, que possuíam esse tipo de transtorno emocional, que ele está tentando lembrar, também estou, mas hoje vamos falar Alzheimer. E de 2 anos para cá... De 2 anos para cá, piorou bastante, ela começou a se demonstrar muito agressiva, ela não reconhece onde ela mora, então ela acorda 2, 3 horas da manhã e começa a brigar que ela quer ir embora para casa dela. Eu tenho como alternativa colocar ela no carro para tentar acalmar e cômico se não fosse triste, né? Em uma noite eu cheguei a sair 8 vezes, tá? É muito difícil que eu consiga dormir à noite. Os atendimentos que eu tenho é porque eu não produzo serotonina e melatonina, que eu não atinjo o sono profundo. Eu tenho que dormir com o olho aberto e com o ouvido ligado, porque a qualquer momento ela pode levantar e ela sai andando. Você verificou aqui que nós moramos num apartamento que é no térreo, a porta fica trancada o tempo inteiro e uma madrugada que eu peguei um pouco mais no sono, ela pulou a janela e acabou se machucando, machucou a perna na hora da queda, entendeu? As instituições que não quiseram interná-la me disseram que o paciente de Alzheimer exige atenção 24 horas por dia, que se fosse realmente para ser cobrado quanto teria que ser cobrado, seria coisa na faixa de 25, 30 mil reais, porque tem que estar o tempo inteiro ligado, porque do nada ela tem variações de humor a cada 3 segundos, entendeu? Então, por exemplo, você pega e fala para ela, oi, benzinho, tudo bem? Eu vou embora! Você acabou de falar para ela carinhosamente, delicadamente e de repente tá tomando pancada, entendeu? Ela tá agressiva nos últimos dias, eu já levei tapa na cara, já levei chute na cara. Quando eu mandei aquela mensagem no SOS Pissarras, foi a primeira noite que ela fez xixi na cama. Então a gente já entrou num estágio agora que é um estágio de fralda. A noite do dia 11, que eu acabei indo para o pronto-socorro, na tarde do dia 11, a hora que eu fui colocar a fralda nela, ela deu um chute na minha cara, entendeu? Então, puxa, outra, eu vou mostrar porque não tem por que não. Você vai verificar que está faltando um monte de dente. A minha gengiva teve uma retração. Você está vendo um dentinho mole aqui. Eu já perdi 9. Tem mais 2 para perder, que também é de origem nervosa. Perfeito. Seu Carlos, nesse momento, a gente acredito que essa entrevista ela vai ter desdobramento. Eu lembrei o nome, a esclerose. Esclerose. A pessoa era chamada esclerosado. O esclerosado tinha alguns estágios. Então, um deles era do peladinho e o outro era da chamada doação. Então, o esclerosado ficava na janela, você passava, ele perguntava, você tem televisão na sua casa? Aí a pessoa falava, não tenho, então entra aqui e pega essa. Por isso que não podia ficar sem gente também, entendeu? Perfeito. O nosso Alô Alô Comunidade vai te dar uma atenção a partir de agora até que as autoridades tomam uma providência a respeito da sua senhora, do problema da sua senhora.
De momento, o que exatamente o senhor está precisando? Claro, um monte de coisa, né? Principalmente que é o atendimento da sua esposa, né? Mas o que mais é necessário agora nesse momento? Eu acho que agora o necessário total é a internação. O restante tem uma série de coisas, mas aqui eu não vou virar um chorão. Eu não vou falar que a nossa situação financeira tá ruim, que é isso, que é aquilo, porque não é o caso. A única coisa que eu preciso é realmente a internação. Porque internando, o resto eu resolvo. Eu vou trabalhar, eu vou catar papelão, vou fazer qualquer coisa. Hoje eu não tenho nem como trabalhar. Qual que era a sua profissão até o senhor se dedicar exclusivamente ao tratamento, aos cuidados da sua esposa? Eu advoguei por 22 anos e trabalhei na área de vendas. A minha última ocupação era como vendedor de rações para cachorro. Fui gerente de vendas, fui diretor de vendas e quando mudei para Pissarras, há 4 anos, não pude mais continuar trabalhando porque não tinha mais como deixar ela. Hoje, uma pessoa que é uma das cuidadoras dela me pediu um salário de R$3.000 mensais para ficar com ela 12 horas por dia. Excelente, né? Ainda tem a noite, porque a noite também é problemática, mas vamos dizer que eu saia por isso. Então, no mínimo, eu tenho que ganhar uns 5 mil para poder pagar combustível, almoço e pagar a pessoa. E outra, vamos e venhamos, eu vou estar andando em cima da lâmina todo mês. Por que em cima da lâmina? Porque eu não vou registrar essa pessoa, que se eu registrar essa pessoa vai para quase 5 mil. E aí a coisa fica insuportável. E andando em cima da lâmina, porque amanhã depois essa pessoa pode virar a cabeça e entrar com uma ação trabalhista contra mim. É um risco que eu vou correr. Então hoje tem gente querendo fazer vaquinha solidária para pagar. Gente, eu não acho que a gente tem que ter a caridade das pessoas. Eu acho que a gente tem que ter o poder público trabalhando. A Constituição é clara. Saúde é dever de todos. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Ô Estado, vamos atuar. Não tem instituição de longa permanência? Pô, não tem problema. Por acaso você já ouviu falar que nós temos maternidade em Pissarras? Não, né? Não, e não como tem. é que as parturientes daqui dão à luz? E são sempre atendidas? Porque eles se viram e mandam ela para Marieta, por exemplo, né? Para Itajaí, para Itajaí, Penha, né? para Penha, para qualquer lugar, para atender lugar. Nós não temos cirurgia de catarata no município, nem por isso nossos munícipes deixam de ser operados, são aqueles mutirões de catarata que são famosos na Penha, entendeu? Então, assim, se houver vontade da autoridade, duvido que eu até fiz uma sugestão no CAPES, eu fiz até uma sugestão, nós não teríamos como justificar, eu tenho uma sugestão, olha, nós temos uma idosa em situação de risco, então nós vamos tirar ela do risco e internar numa instituição. Eu passo por vilão, eu passo por agressor, não tem o menor problema, mas vamos resolver, né? Só falta uma vontadezinha do nosso querido prefeito. Qual é o seu número de contato? O meu número de contato é o prefixo 47 99133 9788. Muito bem. A gente conversou então com o seu Carlos Alberto Desidério, né, que desabafou referente ao problema que a sua esposa, a dona Heloísa Ferreira, vem passando, que é o Alzheimer de grau já número 6. Então está além do que as casas que recebem esse tipo de pessoas com essa doença podem ser internadas. Mais informações em breve a respeito desse caso. Nós vamos procurar nos próximos dias até mesmo o prefeito, até mesmo o secretário de saúde para nos dar uma resposta para esse cidadão, né, que... Deixa eu te dar um cortezinho. A secretária de saúde, desde o dia 5, eu fui na secretaria pedindo para marcar uma hora com ela, mas acho que ela é muito importante porque até hoje não marcou. Pode ver que tá lá, eu tenho dentro do meu celular o pedido e tem uma pessoa que me atendeu. Quem me atendeu lá na Secretaria da Saúde foi o André, que passou para a assessora dela e até hoje ela não pôde me atender. Acho que ela é muito ocupada, com certeza. Bom, depois da reportagem, possivelmente ela vai entrar em contato com a gente ou nós vamos até ela. 98862-7733. Prefeito, secretários, esse é o número do Alô Alô Comunidade para que a gente possa dar uma resposta para aqui o seu Carlos Alberto. Mais informações em nosso novo portal mzl10.com.br. Este foi mais um Alô Alô Comunidade para Mar Azul, informando uma região com mais de 1 milhão de catarinenses.